Glórias a Deus pela vida de cada um que está aqui, mas principalmente pela presença de Deus. Louvado seja o Senhor por cada vida que tem servido a Deus neste lugar. E eu costumo sempre dizer que se nós estamos aqui é porque alguém abriu a porta. Se as cadeiras estão limpas e organizadas é porque alguém organizou. Se nós temos um telão, se nós temos um louvor, é porque pessoas estão entregando seus dons para que nós pudéssemos ser servidos e abençoados por estas vidas. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por cada vida que trabalha neste lugar. Amém? Aleluia. Quero saudar também aqueles que nos acompanham pelo canal da IEGA. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E nós vamos agora, então, não é, Ronaldo? Nós vamos abrir a palavra de Deus e nós vamos, então, contemplar da palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então, convido todos a abrirem as suas Bíblias ali na carta aos Hebreus, no capítulo 12. E capítulo 12 que não acaba nunca, hein? Mas tem sido bom. Deus ele tem falado muito conosco através deste capítulo, capítulo 12 de Hebreus. Nós já estamos finalizando este capítulo, talvez hoje, talvez no próximo domingo. Vamos ver como que as coisas vão caminhar hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, abra a sua Bíblia ali em Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler mais uma vez a partir do versículo 14, só para podermos, então, fazer uma recapitulação daquilo que já foi ministrado, e aí sim entraremos na palavra propriamente dita, a partir do verso 25, mas vamos ler a partir do verso 14 em nome de Jesus. Para isso, eu convido a igreja para que se levante em nome de Jesus, aquele que pode se levantar, aquele que trouxe a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, e quem não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar aqui pelo telão também, em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, à cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Versículo 25. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, que nos desviamos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto,
Já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Senhor Deus, está exposta a Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir, Pai amado, que o Teu Espírito seja aquele que venha nos guiar, Senhor. Que o Teu Espírito seja aquele que venha ministrar a nós. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa dar a cada um aqui entendimento da Tua palavra, compreensão, Senhor, e que esta palavra seja, sim, Senhor, uma semente para ser lançada, Senhor, e que ela possa encontrar uma vida, um coração, Senhor Deus, temente a ouvi-la, Senhor, um coração como se fosse um terreno fértil, Senhor, para que esta palavra possa cair neste lugar, Senhor, e que ela possa germinar, Pai, ó Pai, e dar frutos, ó Pai, frutos que permaneçam, que ela faça sentido, que ela possa, Senhor Deus, ser, sim, Pai amado, uma resposta, ou, Pai amado, algo que realmente possa, Pai, fazer sentido nas nossas vidas, nos dias de hoje, que ela possa transformar o nosso caminho, que ela possa transformar a nossa vida, que ela possa nos alimentar, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Amém, igreja? Já é um texto familiar, né? Muito familiar, porque nós estamos meditando neste texto, já tem aí mais de um mês, talvez 2 meses, né? Falando somente acerca deste capítulo 12 de Hebreus, uma carta que foi escrita para o povo de Deus, para a igreja dos primogênitos, a igreja primitiva, né? Judeus recém-convertidos que tinham sim ainda sofriam muita perseguição, muitos ainda talvez com dúvidas, porque ela é uma carta que esclarece cada vez mais acerca de Jesus como mediador de uma nova aliança, né? E este povo que vivia talvez há pouco tempo atrás, naquela época, debaixo da lei de Moisés, mas neste momento eles já conheciam o Salvador e eles já conheciam uma nova aliança, já conheciam o Evangelho, a boa notícia. Então o autor, ele cada vez mais encoraja aquelas pessoas a seguirem esta fé, seguirem o Senhor Jesus como o autor de uma nova aliança, de uma vida eterna, para que eles não abandonassem o caminho que era Jesus, né? E ela, assim, faz muito sentido para nós, ainda nos dias de hoje, porque ela continua encorajando cristãos em todo o tempo a não abandonar a sã doutrina, não abandonar o Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, é uma carta que nos ensina cada vez mais a conhecer Jesus, conhecer a obra de Jesus, né? E mostrar que este é o verdadeiro caminho. A nova aliança baseada no sangue de Jesus é o verdadeiro caminho e que muitos profetas no Antigo Testamento já profetizaram acerca destas coisas. O autor de Hebreus vem lembrando aqueles cristãos e nos lembrando. Então ele faz muitas referências ao Antigo Testamento, mostrando que aquilo seria uma sombra do que aconteceria. E ele vem renovar a nossa fé. É uma palavra que vem renovar a nossa aliança, que vem tratar as nossas vidas, mostrando sim que nós passaremos por muitas situações difíceis, mas nós não podemos abandonar o Senhor Jesus. Nós não podemos abandonar a sua palavra, porque ela sim é uma palavra que transforma, é uma palavra de vida. Amém? Então nós falamos sobre tudo isso, e no capítulo 12, que nós devemos então, a nossa vida é comparada a uma corrida de obstáculos, e esses obstáculos são as tribulações, as dificuldades, mas nós não devemos nos desanimar. Nós devemos perseverar, sempre olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, e que neste caminho, nesse percurso da nossa vida, o Senhor, Ele vai nos disciplinar. E que essa disciplina ela servirá para nos moldar o nosso caráter. Então nós devemos então aceitar a disciplina de Deus, nós devemos suportar o sofrimento, nós devemos nos esforçar para viver em paz uns com os outros.
e buscar sempre a separação do mundo, ou seja, a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Nós também aprendemos aqui que nós não podemos rejeitar a bênção de Deus, e ele cita a vida de Esaú, que rejeitou e trocou a bênção da primogenitura por um prato de comida. Ele está dizendo, olha, vocês também são abençoados, vocês também são filhos, e vocês não podem rejeitar a bênção de Deus. E ele fala também, mais à frente, a diferença entre o Monte Sinai e o Monte Sião, que foi aquilo que nós falamos no último domingo. As características do Monte Sinai, um monte abalável, instável, e ele faz então a referência do Monte Sião, que é um lugar espiritual, um lugar de relacionamento, um lugar inabalável. Talvez o lugar onde nós entramos aqui hoje, um lugar de adoração, um lugar de relacionamento com Deus, um lugar de oração, um lugar onde um ora pelo outro e do nada está proferindo uma palavra de cura sobre a vida do outro, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Que loucura é essa? É a loucura do Monte Sião, é a loucura da fé, é a loucura do evangelho, da confiança. E o autor está então nos encorajando a entrarmos cada vez mais neste lugar, que é o lugar de confiança, um lugar onde muitas coisas acontecem, mas são coisas espirituais. Nós não vemos, mas elas estão acontecendo. Amém? E aí, então, a partir do versículo 22, do versículo 25, o autor, então, ele chama a atenção, dizendo que nós devemos tomar cuidado. E cada palavra deste capítulo e de todos os outros que estão na Bíblia são importantes. Porque ele inicia este versículo dizendo cuidado. É como se ele estivesse chamando a nossa atenção, alerta, acende a luz aí amarela, tenha cuidado para não rejeitar aquele que fala. E ele poderia muito bem iniciar dizendo, não rejeite aquele que fala, mas ele diz, cuidado, tenha cuidado, abra os olhos, acorde. Talvez para chamar a atenção de uma forma diferente. Não somente não rejeite, mas toma cuidado para não rejeitar. Por quê? Porque o mundo está aí. E não é difícil rejeitar. Porque são tantas propostas, são tantas coisas, são tantos atrativos, é muito trabalho, é muita coisa. De repente, do nada, nós estamos nos afastando de Deus, estamos rejeitando a palavra de Deus, não estamos mais conseguindo ouvir a Deus. E o mundo está nos engolindo. O mundo está nos engolindo. E aí o autor, então, ele fala, cuidado! Acorda! Abre os seus olhos espirituais. Como se estivesse querendo chamar a atenção para algo. E neste contexto, algo tão importante na nossa vida, que é simplesmente a palavra de Deus. Ele diz, cuidado para não rejeitar aquele que fala. Quem é que fala? Deus fala. E ele volta de novo ao Antigo Testamento, dizendo que algumas pessoas lá atrás recusaram ouvi-lo. Através de pessoas que eram terrenas, dizendo assim, se os que recusaram ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, e nós lemos textos de Êxodo, que no próprio Monte Sinai, pessoas recusaram ouvir ao Senhor e pessoas morreram naquele lugar. Por isso Sinai é lugar de morte. E Sião é lugar de vida. Essas pessoas rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o próprio Deus e ficaram no meio do caminho. Aliás, a grande maioria daquela geração ficou no meio do caminho. Por quê? Porque rejeitou a palavra de Deus. Como rejeitou, pastor? Porque eram pessoas incrédulas. Elas não só ouviam acerca de Deus, mas como elas viam o milagre de Deus diariamente. Ah, mas está tão longe, foi lá atrás, foi lá no Êxodo. Ah, tá muito longe. Está no nosso dia a dia, essa que é a verdade. Porque muitas vezes nós agimos como aqueles homens e mulheres. A incredulidade. Às vezes Deus fala tantas coisas, nós nem acreditamos. Às vezes o médico fala alguma coisa, nós já vamos correndo, já todo mundo com medo.
mandando a notícia no WhatsApp que o médico falou. E aquilo que Deus fala, passa batido. Então nós temos que tomar cuidado, essa palavra é muito viva, até os dias de hoje. Então esse cuidado para não rejeitar aquele que fala, é simplesmente um cuidado para não rejeitar, meu amado e minha amada, a própria palavra de Deus, não rejeitar aquilo que Deus fala. E Deus fala de várias formas. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através do servo dele. Deus fala através dos seus profetas. Deus fala através de um louvor. Deus fala através da natureza. Deus está falando o tempo todo conosco. Por isso que o autor fala assim, cuidado para não rejeitar aquele que fala. Porque alguns já rejeitaram e ficaram no meio do caminho. Alguns já se desviaram da advertência do Senhor e ficaram no meio do caminho. Aí ele continua dizendo assim, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Ou seja, nós estamos em Sião. O próprio Deus está falando conosco. Deus não está mandando mais um intercessor como ele tinha que usar Moisés. Nós já falamos sobre isso. O Sião é um lugar onde nós temos também a condição de falarmos com Deus. Não precisamos terceirizar o nosso relacionamento mais. Deus fala conosco porque existia um véu que separava o lugar santo dos santos. Esse véu não existe mais. A palavra diz que o véu se rasgou e hoje nós podemos falar com Deus, nós e o próprio Deus. Não que pessoas não podem também interceder por nós. Sim, podem, mas nós não podemos nos esquecer que nós podemos entrar neste lugar de adoração e de conversa e de intimidade com Deus. Por isso, aqui diz ainda mais nós, que ouvimos Ele falar conosco diretamente. Cuidado, chamando a nossa atenção para ouvirmos aquilo que Deus fala, ouvirmos a Tua palavra. A forma maior de Deus falar conosco está, sabe onde? Na palavra dEle. Deus fala conosco todas as vezes que nós abrimos a sua palavra. Deus está falando conosco, porque Ele é a própria palavra. Ah, eu não estou ouvindo Deus, mas eu não ouço a voz de Deus. Vai ler a Bíblia. Basta abrir a Bíblia que nós vamos ouvir a voz de Deus. E quando nós começarmos a meditar na palavra de Deus, o próprio Deus estará falando conosco através da sua palavra. E aí nós vamos falar, uau, Deus falou comigo. Amém. Então Deus fala nos dias de hoje. Amém, igreja? E a palavra de advertência é cuidado. Não rejeite aquele que fala. E Deus tem falado, e para isso eu convido você, eu vou abrir alguns textos. E o primeiro é Mateus no capítulo 3. Abra comigo. Mateus capítulo 3, verso 17. Aqui nesse contexto, Jesus foi batizado ali por João Batista. E aí no versículo 17 diz assim, então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Uma voz dos céus disse, isso significa que Deus fala. E aqui Deus falou. E Deus falou o que aqui? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E nós lemos em Hebreus que nós não devemos rejeitar aquele que fala. Nós não podemos rejeitar que Jesus Cristo é o Filho amado em quem Deus tem prazer. Amém? Muitas pessoas têm rejeitado esta palavra. Muitas pessoas não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, esta palavra de Hebreus é também para essas pessoas que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Por isso o autor fala assim, olha, não rejeite aquele que fala. Deus está falando, Jesus é o meu filho. E olha só como o diabo trabalha nesta área. Se nós analisarmos a palavra em Mateus no capítulo 4, Jesus é tentado no deserto. E nós vamos ver que neste momento em que o diabo então se apresenta para Jesus no versículo 3 de Mateus 4, o diabo ele vai a Jesus, o tentador, diz aqui. Ele aproxima-se de Jesus e ele diz assim, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és Filho de Deus, ou seja, o que o diabo está querendo fazer aqui? Dizer
ou colocar dúvidas no próprio coração de Cristo que ele não é do Filho de Deus. Se é mesmo o Filho de Deus, faça isso ou aquilo. Prova que você é o Filho de Deus. Será que você é mesmo o Filho de Deus? E é isso que o diabo tem feito nos corações das pessoas nos dias de hoje. Será que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus? Por isso nós não devemos rejeitar aquele que fala, porque aquele que fala já falou: tu és o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E na segunda tentação, no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: você é mesmo o Filho de Deus? Tem certeza que você é o Filho de Deus? Então, se você realmente for o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, colocando dúvidas no coração de Cristo, precisando de provas. Deus disse: tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Lá na transfiguração, Deus falou de novo. E nós vamos lá, Lucas no capítulo 9, versículo 34. Um outro momento da passagem de Jesus Cristo aqui na terra. Um momento em que ele foi transfigurado. E ele levou consigo 2 dos discípulos. E aí no versículo 34 do capítulo 9, enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo e entraram na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. E o que nós lemos em Hebreus? Não rejeite aquele que fala. Não rejeite a palavra de Deus. O que Deus está falando? Ele está falando mais uma vez que Jesus é o Filho amado, o Filho escolhido, e que nós devemos ouvir Jesus. Como eu vou ouvir Jesus? Através da sua palavra. Então Deus fala, meus amados, nos dias de hoje, através da sua palavra. Uma palavra que ensina, uma palavra que mostra o caminho, uma palavra viva, uma palavra que liberta, uma palavra que aperfeiçoa, uma palavra que transforma, uma palavra que cura, uma palavra que gera vida. É a palavra de Deus. Então nós não devemos, não podemos rejeitar a palavra de Deus. Cuidado, diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, a própria palavra está dizendo: cuidado, não rejeite a palavra de Deus. Pelo contrário, busque-a, conheça-a, desfrute das bênçãos que ela tem para nós, a palavra de Deus. Amém? E aí, voltando então para Hebreus, no capítulo 12, onde nós lemos no verso 25 que nós devemos ser cuidadosos, não devemos rejeitar aquele que fala, não devemos rejeitar o próprio Deus e a sua vontade. E aí, se nós vamos ver o contexto do capítulo 12, nós já vimos que ele vai nos disciplinar, que ele vai falar conosco, que muitas vezes não vai ser bom, porque a disciplina ela é difícil, ela dói, mas ela vai gerar algo bom. Por quê? Porque é o próprio Pai que está disciplinando. E Deus, Ele como Pai, Ele vai disciplinar o seu filho e a sua filha. Ponto final. Mas nós não devemos rejeitar a palavra de Deus. Sabe, aquelas situações, eu não vou dizer pessoas, eu vou dizer situações porque eu faço parte. Eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu quero fazer a minha vontade. Se você já falou isso, ou já ouviu isso, essa palavra é para você. Eu sei que não é a vontade de Deus. Eu sei que Ele não quer. Eu sei que Ele tem um outro plano, mas eu vou fazer a minha vontade agora. Porque agora importa mais a minha vontade do que a vontade de Deus. Cuidado, diz o Senhor. Porque isso é rejeitar aquele que fala. Agora, se você não acredita que Deus está falando, aí é um outro assunto. Aí tem que voltar à fé rasa, a tomar um leitinho espiritual, a pedir para Deus alimentar a fé.
Pedir para Deus mostrar um caminho ainda de conhecimento do próprio Jesus? Mas se você já aceitou o Senhor, já tem caminhado na fé do Senhor, você acredita em tudo que está escrito aqui, e você acredita que Deus fala, e que Deus vai falar com você, que Ele vai continuar falando com você, porque eu não conheço um pai que não quer falar com o seu filho. Aliás, na terra pode até ter pai que não quer falar com o filho, ou até uma mãe que rejeita o seu filho, mas a palavra de Deus diz que Ele nunca vai nos rejeitar. Pode até uma mãe rejeitar o seu filho, mas o Senhor não rejeita. Amém? Então é esse cuidado que o autor ele nos diz para termos. Aquele cuja voz, no verso 26, outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, de coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Aleluia! Por quê? Porque nós falamos já de um reino espiritual que é Sião, um lugar que não pode ser abalado. E a palavra está dizendo que o Senhor já abalou a terra e Ele vai abalar ainda outra vez a terra e vai retirar tudo que pode ser abalado, ou seja, coisas criadas. E vai permanecer somente o que não pode ser abalado. Meu amado e minha amada, a nossa fé não pode ser abalada. Por isso nós devemos estar firmes no Senhor. Por isso nós devemos entender essa questão de Sião, como que é este lugar, um lugar de relacionamento, porque isso vai nos colocar em um lugar inabalável, a rocha que é Cristo Jesus. E aí sim, vai haver um momento em que o Senhor vai abalar de novo a terra, coisas criadas Ele vai retirar, mas aquilo que não pode ser abalado vai permanecer. Você vai permanecer se você estiver firme no Senhor Jesus. Se você e eu estivermos firmes na rocha, nós não seremos abalados. E o Senhor vai retirar tudo que pode ser abalado. Mas os seus filhos que estão alicerçados em Cristo não serão abalados. Porque a palavra de Deus diz, em Mateus no capítulo 24, verso 35, que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. A palavra do Senhor. Esse é o Sião inabalável. Nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus. E eu pergunto para você, qual tem sido o seu relacionamento, o seu tempo, a sua disposição para ler, para meditar, para viver com a palavra de Deus? Você tem conseguido, porque essa palavra tem que ser prática para nós. Se tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer, se nós não estivermos na palavra, nós também passaremos. Por quê? Porque seremos abalados. E como está o teu relacionamento com o teu Deus acerca da palavra do Senhor? Você está conseguindo, meu amado, administrar o seu tempo, porque essa palavra tem que ser prática no seu dia a dia, para buscar a palavra, para ler a palavra, para comer a palavra e para viver a palavra? Se você não tem conseguido, talvez o Senhor está dizendo para você, cuidado. Cuidado para não se alimentar de outras coisas. Cuidado para não se alimentar de lixo do mundo. Ao invés de, alicerçar a tua vida aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 24 e 25, que a humanidade é como a relva, e a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor é inabalável. E nós estamos perdendo tempo com coisas que são instáveis, que passam. E nós devemos então ter cuidado para nos alimentarmos mais de Cristo, para estarmos cada vez mais alicerçados nele.
para estarmos cada vez mais vivendo nessa atmosfera de reino de Deus, que é o Sião espiritual. Para que isso não seja simplesmente uma história contada numa noite de domingo. Para que a nossa vida espiritual realmente seja sólida. Meu amado, em nome de Jesus. E esta solidez, eu certamente não tenho como te dar. Esta solidez eu não tenho como te oferecer. Talvez eu consiga, no máximo, ser um instrumento de Deus, e eu espero estar sendo em nome de Jesus para chamar a sua atenção para esta necessidade na sua vida. Mas esta busca, esse relacionamento, ele é seu. Somente seu. Porque você não precisa mais de um Moisés para buscar a resposta de Deus e trazer e entregar para você. Você pode e deve buscar a resposta. E Deus vai ter prazer em te dar. E mais do que uma resposta, Deus ele quer ter contigo um relacionamento de pai com filho. Um relacionamento profundo, íntimo, que você tem que buscar com seu Deus. E eu também tenho que buscar. Nós, como igreja, temos que buscar na individualidade e no coletivo. Quando nós estamos juntos, nós estamos buscando este relacionamento juntos. Quando nós estávamos aqui hoje louvando a Deus, nós estávamos como uma igreja, como uma família, como um grupo, buscando adorar a Deus em comunidade. É um momento em que estamos juntos. Quando nós nos reunimos aqui às segundas-feiras, existe uma igreja que se reúne como um grupo, como uma comunidade, como uma congregação. E juntos buscam a Deus e oram a Deus. Mas existem momentos em que nós temos que buscar a Deus na nossa individualidade. Buscar o crescimento individual. Ele é importante também. E não terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Não podemos perder a oportunidade de falarmos com Deus e ouvi-lo, de termos um relacionamento com Ele. Não podemos perder essa oportunidade, meu amado, em nome de Jesus, amém? E aí então, continuando, essa foi a canção que nós cantamos aqui hoje, o refrão. Eu vou construir a minha vida Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti e eu não vou ser abalado. Nós cantamos isso aqui. Olha como faz sentido. Olha como Deus estava preparando nosso coração para poder entregar uma semente. Nós cantamos e nós devemos cantar com entendimento. Construir uma vida em Cristo é não recusar a sua palavra. Construir uma vida em Cristo é conhecer a Cristo, é conhecer a palavra de Cristo. Assim nós construímos uma vida em Cristo. Deus vai ser o nosso fundamento quando nós estivermos alicerçados nele. Nós não podemos cantar por cantar, existe algo muito mais profundo do que uma canção, uma letra, um louvor. Nós estamos conversando com o Senhor e declarando que nós vamos então construir uma vida nele. Ele é o nosso fundamento e nós vamos então confiar somente nele. E aí sim, nós não seremos abalados. E se nós não formos abalados, a palavra de Deus diz em Hebreus que o Senhor já abalou a terra e vai abalar outra vez, mas permanecerá aquilo que não pode ser abalado. E a palavra começa a fazer sentido. Ela começa a fazer sentido para nós. E aí quando nós cantamos, eu falei, Deus está nesse negócio. Deus está neste projeto. Deus está nessa palavra. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 7. Versículo 24. Nós estamos terminando já, tá? Não perca a linha de raciocínio.
Nós estamos falando em um fundamento, em uma base sólida, para que nada possa nos derrubar, nem as tribulações, muito menos, obviamente, em nome de Jesus, o próprio Deus, quando nos encontrar firmes na rocha. Amém? Diz ali no versículo 24, que quem ouve estas minhas palavras, olha só como faz sentido, e as pratica. Então não é só ouvir, é ouvir e praticar. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela tinha alicerce. Os seus alicerces estavam onde? Na rocha. É sobre isso. É sobre construir a nossa vida em Cristo. É sobre conhecer a palavra de Deus. E mais que isso, meu amado e minha amada, é sobre praticar a palavra de Deus. Então, se nós falamos assim, eu sei que essa é a vontade de Deus, mas eu não vou fazer, eu vou fazer a minha. Nós não estamos praticando a palavra de Deus. Eu quero construir o meu caminho. Eu sei o que é bom para mim. E eu vou fazer isso. Que Deus me abençoe. Sabendo que não é a vontade de Deus. Este que toma esse tipo de atitude, no versículo 26, é aquele que ouve a palavra do Senhor e não as pratica. É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Então, mais uma vez, esse autor, ele está chamando a nossa atenção para afirmarmos a nossa vida em Cristo Jesus. Amém? E aí, para finalizar, lá em Hebreus 12, agora no versículo 28, é uma afirmação muito poderosa. Lembra de Sião? Nós estamos recebendo um reino inabalável. E a rocha. Rocha estável. E se nós estamos recebendo esse reino inabalável, Deus deu para nós através da graça. Mesmo nós não merecendo, o Senhor nos deu. Sejamos gratos. É o que a palavra está dizendo. Não podemos esquecer deste reino que está sendo entregue para nós. A palavra diz que nós estamos recebendo um reino. E este reino é inabalável. Sejamos gratos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então nós somos agradecidos e nós entramos no lugar santo dos santos, na presença de Deus, de forma reverente e com temor. Porque o Senhor é fogo consumidor. Mas olha só, o termo de temor, lá no original, e eu busquei o original hebraico, ele significa, o nome é Yaré, com Y, Yaré. É usado para referir a uma pessoa em posição exaltada. Yaré conta ter grande temor ou grande respeito a. Não se trata de um simples medo, mas de reverência, por meio da qual o indivíduo reconhece o poder e reconhece a posição do reverenciado. Ele presta respeito formal. Nesse sentido, a palavra significa submissão a uma relação ética e formal a Deus. Eu não estou entrando naquele lugar de qualquer forma. Até porque Deus também é fogo consumidor. Então existe uma forma correta de nós adorarmos a Deus. É uma forma correta de reverência e temor, porque nós estamos entrando na presença do Deus Todo-Poderoso. E uma vez eu preguei um pouquinho sobre isso, para nós trazermos essa referência ao culto de Deus. Nós não podemos entrar num culto de Deus de qualquer maneira. Nós temos que ter respeito, porque nós não estamos entrando em qualquer lugar.
Nós estamos entrando na presença de Deus e nós confundimos a graça. E a gente, mas Deus é diferente, né? Porque no Sinai ele vinha, né, daquele jeito, mas agora é diferente. Mesmo assim, ele continua sendo Deus, o Criador, o Santo, o Perfeito, o Poderoso Deus. E nós devemos respeitá-lo, temê-lo, reverenciá-lo. E muitas vezes nós também confundimos isso. E vamos de qualquer maneira. E eu não estou dizendo que nós vamos entrar perfeitos e sem pecado, não. Mas é entrar na presença dele reconhecendo que nós somos os pecadores, que nós não somos nada e ele é tudo. Nós devemos entrar na presença de Deus com humildade, sabendo que ele é Deus e nós não somos nada. Essa é a reverência também de humildade, reconhecendo que ele é Deus. E ele não precisa de mim. Eu preciso de Deus. Porque muitas vezes Deus precisa de mim. E a gente entra na sua presença de qualquer forma. Não é assim. Então é essa reverência, esse temor que nós como cristãos devemos aprender mais. Como devemos entrar na presença do Senhor? De qualquer forma? Sem contar o entusiasmo, mas é algo que o Espírito Santo ele tem que ministrar dentro dos nossos corações. É a palavra que está dizendo. Nós estamos recebendo um reino inabalável. Glórias a Deus por isso. Você está recebendo um reino inabalável. Amém. Receba. Receba. Porque nós lemos ali que o Senhor abalou a terra. E que ele vai abalar de novo. Mais uma vez. E vai ficar só aquilo que é inabalável. E nós estamos recebendo este reino. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Primeiro, ser agradecidos por isso. Reconhecer, entender este mundo espiritual, este reino espiritual, entender o nosso papel dentro dele. E nós já pregamos sobre isso. Nós somos embaixadores deste reino. Lembra? Nós somos embaixadores do reino de Deus. Entender o nosso papel. E aí sim, aprender cada vez mais como que eu tenho que chegar ao Senhor. Com reverência e temor. Então eu tenho que entender que a minha vida ela deve ser transformada pelo Senhor, pela palavra do Senhor, e que eu não posso mais viver como eu vivia antigamente. Eu não posso mais flertar com o mundo como eu flertava antigamente. Eu não posso viver mais no pecado como eu vivia antigamente. Porque não faz mais sentido. Eu, como embaixador do reino de Deus, eu tenho que buscar a santidade. Eu, como embaixador do reino de Deus, eu preciso buscar a santidade na minha vida. Eu preciso me afastar do pecado. Eu preciso buscar viver uma vida que agrade ao Senhor. É uma necessidade que eu tenho como cristão e que eu vou conseguir através da ajuda do próprio Senhor. Mas principalmente reconhecendo que eu não sou nada. Reconhecendo que eu preciso, eu necessito da graça do Senhor. Porque se eu recebi um reino inabalável, não foi porque eu merecia. É pela graça. É única e exclusivamente pela graça. Porque é através do Senhor Jesus Cristo que nós estamos recebendo este reino inabalável. Se eu tenho a condição de estar inabalável, não é por mim. É pelo Senhor, é pela sua graça, é pelo seu favor que eu não mereço. Amém, igreja? Tudo isso significa que o verdadeiro cristão se aproxima de Deus de maneira correta. Ele compreende a grandeza da obra de Cristo e está ciente da santidade de Deus e de seu juízo inevitável contra aqueles que desprezam a sua oferta de salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? E aí o último versículo diz que o nosso Deus é fogo consumidor. E aí vai falar da justiça de Deus. E aí vai ficar para a próxima semana em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por esta palavra. Quero agradecer a Ti, Senhor Deus, por este alimento, Senhor, por essa semente que foi lançada, Pai.
Eu quero agradecer a Ti pela vida de cada um que está aqui. Eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos praticantes dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua necessidade, cada um, Senhor Deus, tem a sua vida, mas o Senhor precisa nos ajudar, Senhor, para que nós entendamos o que é ser reverente a Ti. O que é ser reverente na Tua igreja, Senhor? Será que quando eu estou na Sua igreja e o meu pensamento está tão longe, o meu coração está tão longe, Senhor, será que eu estou sendo reverente a Ti? Senhor, venha falar conosco, Senhor. Venha colocar dentro de nós o temor necessário para entrarmos no Teu Santo dos Santos de uma forma a Te agradar, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Deus, a buscarmos a santidade. Que Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos nos dias de hoje, Senhor. São dias difíceis, Pai. São dias esmagadores. Mas o Senhor pode nos ajudar. Venha nos ajudar, Senhor, porque o Senhor é nosso papai, Senhor. Eu quero apresentar cada vida que está aqui a Ti, Senhor. Eu sei que muitas vezes são tantos problemas, situações a serem resolvidas, e nós não damos conta, Senhor. Mas nós aprendemos que Sião é um lugar de confiança. Que este reino inabalável que o Senhor nos deu é um lugar de confiança, de entrega, de respostas, de milagres. Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa ajudar a cada um, Senhor. Nós precisamos de alguns milagres, mas nós conhecemos o Teu poder. Nós sabemos que o Senhor opera milagres ainda nos dias de hoje. E eu quero pedir que o Senhor possa operar aqui hoje, Senhor, milagre. Seja a área que for, Senhor, o Senhor trabalha em todas as áreas. Seja um milagre em alguma situação profissional, seja um milagre em uma enfermidade, Senhor, seja na área sentimental, seja na área estudantil, seja no relacionamento, Senhor. Nós conhecemos o Teu poder, Pai. Nós conhecemos um pouquinho do Teu reino. E este reino é um lugar de coisas estranhas. Este lugar é um lugar de mistérios. Coisas acontecem de formas inesperadas. Em momentos inesperados. Mas a fé, somente a fé, é necessária. É um lugar, Senhor Deus, que nós temos que ter fé para entrarmos. A confiança que vem da fé. E eu sei, Senhor, que a fé de muitos que estão aqui hoje precisa ser renovada. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Nós estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Renova a fé, Senhor, daquele que não tem mais força para confiar. Renova a esperança, Senhor, daquele que nem confia mais. Renova a aliança, Senhor, lá no íntimo de cada um, Senhor Deus. É coração com coração, Pai. É a Tua voz. É a Tua palavra. É o Teu sussurrar, Senhor, no ouvido de cada um, Senhor. O Senhor está dizendo para você não temer? Porque Ele é contigo? O Senhor está te dizendo que Ele sabe o plano que Ele tem para a sua vida. E não é um plano de causar dano. É um plano de paz. Porque Ele é o Pai. Qual pai não quer dar algo bom para o seu filho? Ele está te dizendo hoje aqui: eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. E eu sei o que é bom para você. Mas eu também sou o Deus do tempo.
E a minha palavra diz que há tempo para todas as coisas e tempo certo você vai ter. Diz o Senhor. E o Senhor manda somente você confiar, nada mais do que isso. Porque você está em um lugar que necessita confiança. Mas parece que não vai dar mais. Porque tudo indica o contrário. Tudo mostra que não vai dar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Ela permanecerá. Portanto, creia somente na palavra do Senhor, naquilo que Ele já te disse. A palavra te deu grandes bênçãos, mas o Senhor também falou para você no seu íntimo. É algo só para você, para mais ninguém. Ele tem algo especial para você. E é diferente daquilo que Ele tem para o seu irmão que está aí do teu lado. Mas Ele já te prometeu. E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai zelar pela palavra dele. Portanto, apenas confie e espere. Confie e espere. E nesse tempo, busque o Senhor, porque Deus também está dizendo aqui, filho, eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade de ouvir a tua voz. Eu quero te ouvir. Eu quero falar com você. Mas você está sem forças. Você não consegue nem falar comigo mais. Mas eu estou aqui, para te dizer que eu me agrado com a sua vida e que eu tenho falta. Eu sinto a sua falta. Ouvir a tua voz, o teu choro. E eu estarei ali. Eu estou aqui, diz o Senhor. E a minha presença é a melhor de todas. Não existe outro lugar melhor do que a minha presença. Na minha presença você é completo. Na minha presença há plenitude. Fica nela e não saia mais dela. Porque vai ter tribulação, vai ter vento, vai ter tempestade. Mas na minha presença você não será abalado. E você verá 1000 cair ao teu lado, 10.000 cair à tua esquerda, e você é ali firme. Porque eu entrego a ti um reino inabalável, em lugar inabalável. É a minha própria presença, diz o Senhor. Aleluia. Eu louvo a Deus, porque nós estamos aqui. Que você está aqui, porque essa porta está aberta em nome de Jesus. E quando o Senhor permitir, nós estaremos aqui em nome de Jesus, amém? Aleluia.